Olá, doutores. Eu sou Márcio Brito, coordenador dos cursos jurídicos de pós-graduação da Unigrade, Faculdade de Guanambi. Eu estou aqui com a doutora Andréa Prezas. Doutora Andréa é juíza do trabalho, professora do nosso curso de pós-graduação em Direito e Prática Trabalhista e Previdenciária. E a gente vai bater um papo rápido a respeito da reforma trabalhista, as perspectivas tanto para o trabalhador quanto o profissional do direito. E a gente vai começar falando sobre as perspectivas dessa reforma trabalhista para o trabalhador, doutora. É um prazer estar aqui e principalmente para tratar de um tema tão sensível na atualidade. Todos vocês certamente estão acompanhando aí na imprensa a tramitação da reforma trabalhista, né? Nós já vimos que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora já seguiu para o Senado Federal, onde será submetida às comissões e finalmente ao plenário. É capaz de até o final desse ano a gente já ter efetivamente uma reforma trabalhista aprovada, que vai alterar sensivelmente a CLT, né? A proposta que veio da Câmara dos Deputados e que está no Senado propõe a alteração de cerca de 100 artigos da CLT. São muitas inovações e dessas inovações, do ponto de vista do trabalhador, são inovações essencialmente prejudiciais ao trabalhador, né? Para dizer o mínimo. Mas aqui é importante também a gente ressaltar, Márcio, que as alterações não são apenas de direito material, elas também tratam de processo do trabalho, né? E é bom que nós, operadores de direito, fiquemos atentos a isso, porque isso vai afetar sensivelmente, inclusive, o funcionamento da Justiça do Trabalho quanto às execuções, né? Dentre essas alterações propostas, há uma modificação que atinge o coração da execução trabalhista, uma execução que já é difícil hoje, com todas as ferramentas que nós dispomos, e com o que se propõe aí, nós teremos mais dificuldades ainda de dar cumprimento, de dar efetividade aos direitos reconhecidos, né? Então, é muito importante que nós todos, cidadãos e operadores de direito, fiquemos atentos a essa reforma, não só pelas alterações substanciais que estão sendo propostas no direito material, mas também no direito processual do trabalho, que vai afetar o nosso trabalho diretamente, né? E aí a gente poderia passar aqui um dia inteiro conversando sobre as alterações que vêm sendo propostas ali no projeto, né, na proposição legislativa. É importante que se diga que as discussões que a gente está travando a respeito da reforma trabalhista, ela não tem um cunho político. O viés que nós buscamos dar como operadores do direito é um viés técnico. Teórico a respeito do tema. E para os operadores do direito, doutora, qual é a perspectiva, se é positiva, se é negativa, e qual a importância de se manter atualizado com relação ao tema? Bom, a importância de se manter atualizado é permanente, né? Inclusive, eu venho dizendo isso, ouço algumas pessoas dizerem, mas não foi aprovada ainda. A gente não tem que esperar a aprovação para começar a examinar. A gente tem que começar a estudar já desde agora, porque há uma perspectiva efetiva de aprovação. E como são muitas alterações, o ideal é que se comece a reciclagem desde já, né? Especialmente, como eu disse, porque ela traz normas processuais que vão ter aplicabilidade imediata, inclusive aos processos em curso, né? A título de exemplo só para você ter ideia do que eu estou falando, a execução trabalhista hoje, que é promovida de ofício pelo próprio juiz, com a reforma, o juiz não vai mais poder promover essa execução de ofício. Isso já é uma grande dificuldade, né? Então, o advogado ele vai ter que deflagrar o processo de execução, vai ter que apresentar a conta de liquidação. Modifica-se também esse procedimento da própria liquidação, né? Se antes o juiz homologava a conta de liquidação apresentada e aí notificava, na verdade, promovia já a penhora, o bloqueio de numerário para que a parte pudesse impugnar a conta, agora não, ele será obrigado a dar vista à parte contrária, discutir toda aquela conta de liquidação para só depois iniciar efetivamente a execução. Institui-se também, por meio da reforma, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é algo que já vem introduzido no Código de Processo Civil de 2015, mas que há uma resistência da jurisprudência trabalhista em aplicar. E a partir dessa reforma, o que é que a gente tem? Uma imposição da aplicação desse incidente, que vai causar um retardo na execução, né? Lembrando que hoje, apesar de toda a eficiência da Justiça do Trabalho, né, que é considerada uma das a justiça mais eficiente do país, nós temos uma frustração aí na nossa execução. Apenas 1/3 dos nossos processos chega a um bom termo na execução, a entregar o bem da vida a quem de direito, ou seja, quase 70% das nossas ações, o credor trabalhista ele ganha, mas não leva nada.
E lembrando que cerca de metade das ações são postulando simplesmente parcelas rescisórias, né? Não é nada demais que a gente está falando aqui, são parcelas rescisórias. O sujeito foi despedido e nada recebeu a título de rescisórias. E ele vai ao judiciário pedir que pague o mínimo, são aqueles direitos mínimos, né? Então, a situação realmente é preocupante, como eu disse, também do ponto de vista processual. Bom, muito obrigado, doutora, pela participação, obrigado pela contribuição com a nossa pós e a gente estende o convite aos ouvintes para que venham se capacitar, venham se aperfeiçoar. A Unigrade está aguardando vocês para um curso de pós-graduação. E eu que agradeço.